Bom dia. Meu nome é Alex. A Jaque não acertou o nome, mas é Erburg, é um nome alemão. Por isso é que é difícil de... Bom, eu sou casado há 20 anos com a Regina. Nós temos 4 filhos, a Luana está aqui presente, e 4 netos. 4 netos. E esse negócio de surpresa, você tem que maneirar isso, porque no domingo ela chamou o meu filho, que está com um filhinho de 2 meses, para ir lá em casa sem me falar nada. Na melhor idade já é complicado essas surpresas assim. É verdade. Bom, eu sou supervisor da Rede Vermelha, eu sirvo na recepção, ontem estava servindo com a dona Marlene, com a Regina também, e ministro cursos para homens. Como eu já falei, obrigado, Jaque, pela oportunidade, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu tenho 64 anos, eu me converti em 2018, aos 58 anos. E desde aquela época me incomodava o fato de eu ter me convertido tarde, né? Eu pensava assim, poxa, quanto tempo eu perdi longe de Deus, né? Quantas vidas eu poderia ter influenciado se eu tivesse começado a minha trajetória cristã mais cedo. Mas um dia eu estava no culto e assistindo o pastor Josué falando, e com esses pensamentos na minha cabeça, e o pastor falou assim, você que está aí sentado de cabelo branco, achando que você se converteu tarde, que você não tem mais muita coisa para fazer, eu quero te dizer que Deus está te chamando hoje para essa tarefa de evangelização, de ministração. E aí eu pensei assim, cara, essa palavra é para mim, só pode ser, eu estou pensando nisso, ele vai e fala, e que eu me lembro não tinha muito a ver com a palavra que ele estava pregando. E aí eu fui para casa e comecei a estudar sobre personagens tanto da Bíblia quanto do mundo secular, que começaram uma trajetória tarde e tiveram uma trajetória longínqua. E eu quero citar aqui Moisés. Moisés passou 40 anos como príncipe no Egito, aí ele matou um egípcio que tinha açoitado um hebreu, passou 40 anos em Midian e 40 anos no deserto depois de ter libertado o povo. Abraão foi chamado da sua terra aos 75 anos, para uma terra que ele nem sabia onde era, que Deus ia mostrar. E ele fica como nômade ali em Canaã e Deus aparece novamente para ele e diz que vai fazer dele uma grande nação. E aos 100 anos ele tem o filho da promessa, Isaque. E a história de Caleb, essa história de Caleb foi a que mais me impactou. Caleb ele foi um dos 12 espias que foi enviado por Moisés para a terra de Canaã, para ver como era a terra, para ver como eram os exércitos deles, os homens que tinham lá que eles teriam que enfrentar. E Caleb, ele aos 85 anos de idade, ele fala para Josué, que foi quem assumiu o comando da tropa no lugar de Moisés, que ele queria a terra que tinha sido prometida para ele 45 anos antes. E eu queria dizer com vocês essa passagem que está em Josué 14, versículos 6 a 12. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem,
O Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dá-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Amém. Bom, Caleb foi um dos 12 espias, foi ele, Josué e mais 10 representantes de outras tribos. E os 10 espias entregaram um relatório negativo a Moisés. E Caleb e Josué entregaram um relatório positivo. Em Números 13, versículo 30, está escrito assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É claro, é certo que venceremos. E através dessa história de Caleb, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu pensei naquela época, como eu falei para vocês, como viver de maneira completa e com propósito, independente do tempo que já passou. Primeiro, não importa quando você começa, mas o quanto você persevera. No versículo 10, está escrito assim, Caleb dizendo, Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Muitas vezes, nós ficamos presos à ideia, como aconteceu comigo, que nós deveríamos ter começado antes. Mas Deus não vê a nossa vida com os mesmos olhos que nós vemos. Quando nós achamos que nós já não temos mais idade para começar, quando o tempo se passou e nós não aproveitamos, Ele mostra, o tempo que eu tenho para você começa agora, o tempo se inicia agora. Muitos se iniciam a caminhada cristã com muita paixão, com muito fervor e desistem. Mas Caleb nos mostra que nós precisamos perseverar na nossa caminhada, que às vezes o caminho é longo, mas a promessa está lá na frente, que Deus nos prometeu. E durante 40 anos, Caleb viu uma geração inteira morrer no deserto, e ele continuou firme, acreditando na promessa de Deus, e conquistou a terra de Hebrom, as montanhas de Hebrom. E isso nos leva a refletir, será que nós estamos perseverando mesmo quando as situações parecem desfavoráveis? Será que nós continuamos crendo nas promessas de Deus mesmo quando o tempo passa? Será que nós temos um espírito diferente, como o espírito de Caleb, que não permitiu que o medo e a incredulidade o dominassem? A Bíblia nos ensina que a coroa da vida não é para quem começa, mas é para quem termina fielmente. E eu separei aqui 2 histórias de pessoas que perseveraram e conquistaram a promessa mais tarde. Vocês conhecem aquela lanchonete chamada KFC, que vende franguinho frito, um molhozinho apimentado, Eu particularmente não gosto. Mas aquilo ali foi fundado pelo coronel Sanders aos 62 anos de idade. E ele, depois de uma vida com vários fracassos, ele montou o negócio aos 62 anos e ele, hoje a rede dele é conhecida no mundo todo, O missionário chamado William Carey, ele viveu no século XIX. Ele é conhecido hoje como o pai das missões modernas. Ele enfrentou vários fracassos ao longo da vida, no início da sua jornada cristã. Ele, inclusive, a própria congregação dele não deu crédito a ele, ele saiu desanimado, ele era inglês, e ele foi pregar na Índia. Ele passou 7 anos pregando até que ele visse a primeira pessoa convertida.
Ele morreu aos 73 anos, depois de 40 anos de ministério. Mas ele, na Índia, ele fundou uma escola, incluindo mulheres, o que na época não era permitido, que as mulheres estudassem. Ele criou uma imprensa missionária, porque ele começou a traduzir a Bíblia para os vários dialetos hindus que ele convivia, e todos os escritos deles pegaram fogo. Então ele teve que reescrever tudo, e aí ele criou uma imprensa para poder publicar as Bíblias antes que pegasse fogo em tudo novamente. Na Índia existia uma prática de que quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada viva para acompanhar o marido na morte. Ele aboliu essa prática na Índia, depois dele essa prática terminou. E ele tinha uma frase que ele dizia assim: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Deus não está preocupado como nós começamos ou quando nós começamos, mas que nós perseveremos até o fim, que Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Em segundo lugar, a idade não define a nossa utilidade para Deus. Outro pensamento comum que nos impede de viver plenamente o propósito de Deus na nossa vida é a ideia de que nós não temos mais idade para fazer algo significativo. E quando nós olhamos para a vida de Caleb, nós vemos que Deus não limita os nossos feitos, a promessa que Ele tem para nós, à nossa idade. No versículo 11, Caleb diz assim: ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. E Caleb poderia ter dito: não tenho mais energia para lutar, já fiz a minha parte, agora é hora de descansar. Ou então, Deus já usou a minha vida no passado, agora é a vez dos jovens. Mas ele não disse nada disso. Pelo contrário, ele disse: dá-me esse monte. Isso nos ensina que a nossa utilidade no reino de Deus não é definida pela nossa, ela é definida pela nossa disposição em servir. Como nós falamos, nós temos Moisés, que teve a missão dele já em idade avançada, Abraão, em idade avançada. Quando Jesus foi ser apresentado no templo, uma profetisa também idosa profetizou sobre a vida de Jesus. O apóstolo João escreveu o Apocalipse aos quase 100 anos de idade na ilha de Patmos, exilado. E ninguém se aposenta do reino de Deus, né? Aqui no mundo secular, a gente trabalha um determinado número de anos, se aposenta. E a gente tem aquela missão dada como cumprida, né? Alguns já começam a trabalhar pensando na aposentadoria. E enquanto nós tivermos vida, nós temos propósito. Deus ainda quer fazer algo de nós. Alguns pensam: já fiz muito na igreja, quero descansar. Já servi bastante, agora vou deixar para os mais novos. Mas Caleb nos ensina que enquanto há vida, há chamado. Se você puder falar, você pode pregar. Se você puder ensinar, você pode discipular. Se você pode aconselhar, você pode pastorear vidas. Se você pode orar, você pode interceder. Billy Graham pregou até quase os 95 anos, foram 70 anos de ministério. Eu falei para vocês que eu ministro cursos para homens, né? E os cursos para homens são baseados na literatura de um pastor americano chamado Edwin Cole. Edwin Cole, ele começou o ministério dele após os 50 anos, quando ele criou uma rede de homens cristãos. Isso foi nos anos 70, e foi a partir daí que ele começou o ministério dele de discipulado e desenvolvimento de homens. O livro que ele escreveu, que é o best-seller, que é o que dá origem a toda a sequência de 11 cursos que nós ministramos aqui na igreja, que é o Homem ao Máximo, foi escrito em 1982. Ele tinha 60 anos de idade. Ele pregou até a sua morte aos 80 anos de idade, em 2002. Diante dessas pessoas, será que a gente não tem que
reacender o nosso ânimo, né, e começar alguma coisa nova, né? Mas além de perseverar e entender que a idade não define a nossa utilidade, nós precisamos ter atitudes certas e uma mentalidade que nos impulsione para o nosso propósito. No versículo 12, Caleb diz assim: dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Muitos cristãos vivem com promessas de Deus, mas nunca alcançam essas promessas. Não porque Deus não seja fiel, mas porque não tem a atitude correta para buscar essas promessas. E a vida de Caleb nos mostra que não basta nós somente acreditarmos, nós temos que buscar pelas promessas, né? Não porque Deus não é fiel, mas porque nós precisamos ter a atitude de fé que Ele espera de nós. E eu vejo a fé como se fosse uma ponte entre o nosso estado atual e a promessa que Deus tem para nós. E para que nós alcancemos essa promessa, nós temos que percorrer essa ponte chamada fé. Não adianta só você ter a fé e ficar parado, estático, né? Tiago dizia que a fé sem obras é morta. Não só porque nós precisamos obras depois que nós nos convertemos, né? Nós nos convertemos pela fé para as obras, mas também porque nós precisamos caminhar para essa fé. Nós não podemos ficar estáticos esperando que Deus faça tudo. Deus faz o extraordinário, o ordinário é por nossa conta. Caleb, ele tinha um espírito diferente. Em Números 14, 24, o próprio Deus diz assim: como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Os outros 10 espias foram tomados pelo medo e pela incredulidade. Mas Caleb ensina que quem persevera, conquista. E o que significa ter um espírito diferente? Significa crer no que Deus diz, mesmo quando parece impossível. Significa não se conformar com a incredulidade ao redor. Significa permanecer firme, mesmo quando a caminhada demorou mais do que esperávamos. A diferença entre Caleb e os espias não era a força física, mas a atitude espiritual. Se nós pensarmos direitinho, aos 85 anos, Caleb não tinha mais o mesmo vigor físico que ele tinha aos 40. Mas a fé dele, a crença na promessa de Deus era tão importante que ele se sentia mais capaz até do que 45 anos antes. Caleb tomou posse da promessa. Quando finalmente chegou o momento de entrar na terra prometida, Caleb não ficou esperando que alguém lhe integrasse a herança. Ele se levantou e declarou: agora, dá-me, pois, esse monte que o Senhor me falou naquele dia. Isso nos ensina que a verdadeira fé nos impulsiona a agir. Foi aquilo que eu falei da ponte, né? Mas, além disso, nós precisamos ter uma mentalidade que nos impulsiona para esse propósito. No versículo 12, Josué diz assim: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Gente, a nossa mente, ela é um eterno campo de batalhas, né? Nós precisamos vencer primeiro a nossa mente, para depois nós conquistarmos as promessas que nós temos, que Deus tem para nós. Se nós acreditamos que nós somos fracos, nós vamos ser fracos. Se nós acreditamos que nós não podemos avançar, nós não avançaremos. A diferença entre Caleb e os espias foi justamente essa. Ele não estava com mais estratégia, com mais força física que os outros. Ele só enxergava a vida de uma forma diferente.
Em Números 13:33, diz assim: quando os 12 espias voltaram da terra prometida, 10 deles deram um relatório negativo e disseram: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, de quem parecíamos gafanhotos. Quem declarou isso? Não foram os inimigos, não foi Deus. Quem declarou isso foram os próprios espias que foram lá. A identidade deles era uma identidade de perdedor. Eles não acreditavam nas promessas de Deus para a vida deles. Enquanto os espias estavam amedrontados, Calebe declarava para eles subirem o monte. Agora veja, a mesma terra, os mesmos gigantes, o mesmo cenário. 10 viam a derrota, 2 viam a vitória que aconteceu. Mateus 6:22, Jesus nos diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os nossos olhos são o veículo físico que a nossa alma tem para enxergar o mundo. Se a nossa alma for movida pelo Espírito Santo que habita em nós, a nossa visão de mundo vai ser uma visão orientada por Deus, orientada pelo Espírito Santo. Não vai ser uma visão do mundo, vai ser uma visão de Deus. Nós vamos ver o mundo como Deus vê. Quantas pessoas hoje não vivem num deserto porque não creem que Deus pode levá-las a um lugar mais alto? Ou ainda, não têm a força necessária, a mentalidade, a atitude para avançar e continuam presas nesse deserto. O deserto talvez seja necessário para Deus nos preparar para a promessa que Ele tem para nós. Augusto Cury, o psicólogo, ele escreveu uma vez: infelizmente, nos cemitérios estão soterrados os maiores tesouros da humanidade, as mais belas músicas que artistas nunca tiveram coragem de compor, as poesias e os romances mais inspiradores que jamais foram escritos também estão lá. As pesquisas mais interessantes, as empresas mais notáveis que nunca saíram do papel estão enterradas com seus potenciais autores. Nos cemitérios estão enterradas as pessoas que almejavam ver dias mais felizes, mais relaxantes, mas que não tiveram tempo para materializar seus sonhos. É uma grande pena, um grande prejuízo para a humanidade. E como desenvolver uma reflexão de fé como Calebe? Se nós quisermos viver de maneira completa e com propósito, nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei da questão dos olhos, que são o veículo físico da nossa alma, se nós quisermos que o mundo seja diferente, nós não podemos nos conformar com o que o mundo nos apresenta. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa alma transformadas para que nós consigamos enxergar o mundo de uma forma diferente. E a partir do momento que nós enxergarmos o mundo de uma forma diferente, nós vamos começar a transmitir para os outros essa visão de mundo transformado, de mundo diferente. Eu acho que esse é o nosso papel, é transformar a nossa mente para que nós vejamos o mundo de uma maneira diferente e possamos transformar a mentalidade das pessoas para que elas também vejam assim. Acho que essa é a maneira de a gente fazer o reino crescer. E 3 princípios que podem nos ajudar a ter a mente correta. Veja a vida através das promessas de Deus e não dos desafios. Calebe não negou que houvessem gigantes, mas ele sabia que Deus era maior. Declare vitória antes mesmo de vê-la. Os 10 espias estavam derrotados antes mesmo de lutar, mas
Caleb, ele declarou a vitória antes mesmo de começar a luta. Cerque-se de pessoas que têm a mesma visão de fé. Caleb tinha Josué, os outros espias se uniram na incredulidade. Com quem nós estamos andando? Nós estamos andando com pessoas que nos impulsionam, com pessoas que nos fortalecem ou com as pessoas que estão nos botando para baixo? Vou contar uma história para vocês. Em dezembro de 2023, nós fazemos um amigo oculto na família e a minha neta me deu um quebra-cabeça de 1000 peças. E ela me deu esse quebra-cabeça porque eu sempre montei quebra-cabeça com ele, sempre fiquei brincando de joguinho da memória com ela. E ela me deu um quebra-cabeça de 1000 peças. Eu passei o ano de 2024 inteiro enrolando para montar esse quebra-cabeça. Quando foi em dezembro, eu falei assim, não vou deixar passar o ano sem montar esse quebra-cabeça. E terminei o quebra-cabeça. Quando nós fomos em janeiro, não foi? Nós fomos em janeiro numa loja de quadros, foi eu, Regina e a Maria Rita também foi. Aí nós chegamos lá para botar uma moldura no quebra-cabeça, eu tinha colado tudo, e tinha uma senhora na minha frente com um rapaz. E ela estava com os quadros para emoldurar. Os primeiros quadros, os menorzinhos, com um traço simples, um traço modesto, e os últimos já com uma paisagem, um negócio bonito, parecia um artista mesmo, né? E aí eu perguntei para ela, a senhora que pinta esses quadros? Ela falou, sou eu que pinto. Eu comecei a pintar para passar o tempo, não tinha o que fazer, comecei a pintar. Aí os meus netos, os meus filhos começaram a me incentivar, por que a senhora não entra num curso de pintura? Por que a senhora não aprimora essa técnica? E ela fez isso, ela entrou para um curso de pintura e os quadros, olha, tinha que ver um negócio bonito, parecia um negócio de profissional mesmo, muito bonito os quadros. E aí ela falou assim, hoje eu estou emoldurando esses quadros porque eu presenteio as pessoas da família com as telas que eu pinto. Vê que interessante, né? As pessoas certas do lado dela motivaram ela a aprender pintura e hoje ela deixa um legado através dessas pessoas, porque toda vez que alguém vê aquele quadro vai contar essa história. O mesmo eu procurei fazer com quebra-cabeça. Toda vez que ela vê o quebra-cabeça, ela pode nem lembrar da história, porque ela tem 5 anos só, mas alguém vai contar essa história para ela lá na frente, né? Do mesmo modo que Jesus, quando foi ungido com um nardo, o Judas fala assim, pô, que desperdício esse perfume caro, a beça para derramar na cabeça de Jesus. Aí ele fala, pobre sempre vai existir no mundo. Agora, essa história vai ser contada por gerações. Bom, para concluir, eu gostaria que nós, ao final dessa mensagem, nós refletíssemos sobre a nossa própria caminhada, né? A história de Caleb foi uma ilustração, mas a nossa própria caminhada é que é importante. Quando Caleb começou a sua caminhada de fé, ele era jovem, mas só aos 85 anos ele tomou posse da promessa. Por quê? Porque ele foi perseverante, não deixou de acreditar. Porque ele não se deixou limitar pela idade. Porque ele teve a atitude certa para lutar pela promessa. E porque ele acreditava na sua identidade. Ele se via como Deus o via. Muitos cristãos vivem com um peso no coração, e eu falei com vocês que eu vivia isso, de que poderia ter me convertido mais cedo, poderia ter começado antes. Mas Deus não olha para o nosso passado com acusação. Ele olha para o presente com vista no nosso futuro. E o que nós precisamos fazer daqui para frente para nós levarmos uma vida buscando os propósitos de Deus? Decidir viver com uma fé inabalável. Assim como Caleb, não olhar para as dificuldades, mas olhar para a conquista que está lá na frente. Reivindicar as promessas de Deus. Não ficar esperando que tudo aconteça sozinho, mas avançar com ousadia.
permanecer ativo até o fim, não se aposentar do reino de Deus. E ter uma mentalidade vencedora. Olhar para si como Deus o vê e não como um gafanhoto, como fizeram os outros espias. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. O diabo quer que nós nos concentremos no tempo perdido, mas Deus nos olha no tempo presente com as promessas que Ele tem para o nosso futuro. E Ele conta com a gente para alcançar essas promessas. Se Caleb tinha um monte para conquistar, nós temos um reino para anunciar. Por quê? Porque é mais importante do que as conquistas das promessas terrenas, nós somos chamados para viver com Cristo e por Cristo. A história de Caleb nos ensina sobre perseverança, sobre identidade, sobre conquista. Mas a força que nos move para nós alcançarmos essas conquistas, essas promessas, é Jesus, que está conosco o tempo todo. Ele nos comprou com o seu sangue, nos chamou das trevas para que nós possamos viver a luz. Jesus é o nosso verdadeiro líder. Ele não nos chama só para conquistar, mas Ele vai à frente da gente nas batalhas. Se nós colocarmos Jesus na nossa frente em todos os dissabores que nós temos na nossa vida, a conquista é certa. Às vezes, as coisas começam a dar errado para a gente e a gente começa a orar para Deus. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas estão dando errado? E está Deus dizendo assim para você: entrega na minha mão, para de tentar fazer do teu jeito, para de tentar fazer com o teu braço, deixa comigo que eu resolvo para você. Caleb, aos 85 anos, disse: dá-me esse monte, mas hoje o nosso pedido deve ser: Senhor, dá-me um coração que te sirva até o fim, dá-me paixão por Cristo, dá-me ousadia para proclamar o teu nome, dá-me uma vida que glorifique a ti. Não importa como você começou, o importa é como você termina, é o que você vai daqui para frente. E que ao final da nossa caminhada nós possamos ouvir do próprio Cristo: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Senhor, dá-me mais de ti.